Bom dia, queridos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Hoje é um dia especial, né? Para nós pais. Mas eu gostaria de refletir com os irmãos nessa manhã a respeito desse tema, sobre os pais. E eu gostaria de convidá-los a se colocar de pé nesse momento e abrir a palavra de Deus no livro de Salmos, no capítulo 78. Vivemos num tempo em que ser pai está perdendo o valor, uma sociedade que tem desvalorizado cada vez mais a figura paterna, mas a palavra de Deus, ela reforça esse elo, reforça este fundamento, aquilo que o Senhor instituiu, que é a figura do pai, a figura da mãe, mas coloca o pai como cabeça da família. E nós vamos refletir nessa manhã, e no Salmo 78, nos versos 3 e 4, a palavra de Deus nos diz assim: os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos nossos filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que o fez. Agora vá lá para o livro de Efésios, a carta de Paulo à igreja de Éfeso, Efésios capítulo 6, dos versos de 1 a 4, Paulo já vai trazer uma exortação à família, aos pais, aos filhos, e nós vamos refletir sobre isso nessa manhã. Efésios 6, de 1 a 4 diz: vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém. Fecha os teus olhos, Deus de amor, Deus de paz. Nós te louvamos nessa manhã, bendizemos o teu nome, cantamos, adoramos o teu nome, porque tu és santo. E 3 vezes tu és santo, ó Pai. E nós queremos nessa manhã refletir na tua santa palavra. Por isso te pedimos sabedoria, discernimento, entendimento. Abra a nossa mente, abra o nosso coração à tua palavra. Que ela venha a nós como alimento precioso, meu Deus. Que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações. E que a tua graça seja abundante em nossas vidas. É a nossa oração no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Podem assentar, queridos. Como eu disse, nós vivemos num tempo em que a figura paterna tem sido muito desvalorizada. O papel do pai tem sido colocado como um segundo plano. Para muitos, o dia de hoje já é um dia traumático. Muitas pessoas têm o Dia dos Pais como um dia de más lembranças. Ou porque perderam seus pais, ou porque tiveram pais que não foram pais amorosos, não foram pais carinhosos, e pelo contrário, pais violentos. E sempre há uma grande celeuma em relação a esse tema. Alguns falam, vamos estimular a comemoração do Dia dos Pais. Na questão governamental, ainda querem tirar a comemoração de Dia dos Pais, contrariando aquilo que a palavra de Deus nos ensina a respeito da figura do pai. Então eu gostaria de refletir com os irmãos nessa manhã, pelo menos 10 princípios de um pai de valor. 10 princípios de um pai, segundo aquilo que o coração de Deus tem preparado. E o primeiro desses princípios, e nós vamos começar a refletir um a um, e estão fundamentados na palavra de Deus,
é que um pai de valor, que na dinâmica da vida ele vai priorizar os seus filhos, orando por eles e confrontando-os. O que nós ouvimos na semana passada aqui com o pastor Daniel? A respeito da figura de um homem, muito importante na palavra de Deus. Quem lembra? Nós falamos sobre Jó. E a palavra de Deus em Jó capítulo 1, verso 5 diz: decorrido o turno de dias dos seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. O que nos marca nesse primeiro princípio de confronto, de dinâmica, de orar por seus filhos, é que Jó os chamava. A palavra de Deus é clara em dizer que, descorrido o turno dos dias dos banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. A figura do pai hoje, e aqui muitas vezes nós vamos atribuir a figura da mãe junto, porque em muitos casos a mãe tem feito esse papel, tem substituído, em casos até de luto, em que a mãe assume o papel ali de pai na família, de cabeça, e cria os seus filhos por toda a vida. Jó chamava os seus filhos e tinha a preocupação de exortá-los, de orientá-los, segundo os preceitos do Senhor. Jó os santificava e chegava a esse ponto de oferecer ofertas ao Senhor, de holocaustos ao Senhor, porque ele pensava no seu coração: caso tenham pecado, então eu estou sacrificando por eles. O que nós vemos pouco nos dias de hoje é esse confronto. A dinâmica dos dias de hoje, a psicologia dos dias de hoje diz: não confronte seus filhos. Mas a palavra de Deus ensina que devemos sim confrontá-los. Os filhos têm que ser confrontados sim, chamados à santidade, chamados à mesa, chamados à orientação. E Jó fazia isso. Por isso Jó era um homem de valor. Jó era um pai de grande valor. Jó era um homem importante no preceito da palavra de Deus. Jó não tinha medo de confrontar. Se havia algo errado, então Jó estava oferecendo holocaustos ao Senhor. Vivemos um tempo em que isso não é mais possível. Se um pai vai falar com o filho, é capaz de apanhar dos seus filhos. Nós temos visto isso e a palavra de Deus já nos alertava. Chegará o tempo em que o amor de muitos se esfriará. Se levantará pai contra filho, filho contra pai. Mas a palavra nos orienta a essa dinâmica. Então, um pai de valor é aquele que prioriza os seus filhos, orando por eles, intercedendo pelos seus filhos. Há um projeto nacional, ele é interdenominacional, das Déboras, das mulheres, e eu gosto do slogan que elas utilizam, que é mães de joelho, filhos em pé. Mães de joelho. E aqui nós poderíamos colocar a figura também do pai. Pai e mãe de joelhos, para ver os seus filhos de pé. Para ver os seus filhos bem-sucedidos na vida. Pais de joelhos, intercedendo e clamando a Deus. Clamando por seus filhos. O segundo princípio é de um pai de valor, que é aquele que não tem preferência por um filho em detrimento a outro. Os filhos, eles são diferentes. Cada filho tem a sua personalidade, tem o seu caráter. Cada filho tem o seu estilo. Cada filho tem um modo de pensar. Mesmo criados dentro de um mesmo lar, nós vemos filhos que pensam e agem diferentes. Um que gosta da calmaria e o outro que gosta da agitação. Um que gosta do isolamento e o outro que gosta de ter sempre multidões por perto. Ter os amigos à sua roda enquanto o outro se isola.
E muitas vezes nós vemos alguns pais que fazem preferência, acabam se aproximando mais de um dos filhos e acabam desprezando o outro, pela característica, pela personalidade. E nós vemos inclusive alguns exemplos na palavra de Deus que são maus exemplos da postura de alguns pais. Isaac, por exemplo, fez a opção de se aproximar mais de Esaú. Tinha Esaú como filho preferido, já a mãe tinha Jacó como filho preferido. E o que isso causou? Causou um conflito entre irmãos. Causou um conflito familiar muito grande. O próprio Jacó, depois, já na sua velhice, preferiu a José em detrimento aos demais filhos, gerando ciúmes no coração dos outros filhos, fazendo inclusive com que esses filhos vendessem o irmão, jogassem-o num buraco. E nós conhecemos toda a história de José, que foi levado ao Egito. Mas a preferência por filhos fez com que isso gerasse ciúmes, gerasse conflito. E um pai de valor, ele não dá preferência a um filho. Ele trata seus filhos de forma igualitária. Certa vez, a mãe de um dos discípulos, de 2 discípulos, chegou para Jesus e disse: olha, põe o meu filho um à tua direita e o outro à tua esquerda, achando que eles poderiam ser preferidos do Senhor. E ela foi repreendida por isso. Ninguém tem preferência, todos ali estavam no mesmo pé de igualdade, estavam servindo ao Senhor, seriam enviados para fazer a obra. Tanto é que todos foram martirizados, com exceção de João, claro, que morreu na ilha de Éfeso, mas também passou por maus bocados na sua vida. Apanhou muito, foi prisioneiro, mas todos eles foram enviados à obra, foram decapitados, crucificados. Não houve preferência pelos discípulos. Olha, vamos poupar a João, vamos poupar a Pedro. Pedro foi crucificado de ponta cabeça. André foi crucificado em forma de X. Outro foi lançado do pináculo. Outro foi decapitado. Todos tiveram mortes horríveis, porque Deus não fez preferência. Olha, eu vou poupar um e liberar outro. Vou crucificar um e vou liberar outro. Não. Por isso os pais não podem ter preferências, mas devem tratar com justiça, com equidade a seus filhos. A terceira característica de um pai de valor é aquele que ama mais a Deus do que a seus filhos, confrontando-os com coragem para discipliná-los. Hoje é muito fácil ver pais comprando o silêncio dos filhos. Olha, se você fizer tal coisa, eu te dou um videogame novo. Se você fizer tal coisa e me obedecer, se você tirar uma nota boa na escola, eu te dou um presente. Olha, se você não causar confusão com os vizinhos, eu faço isso para você. Então, todas as vezes que o filho quer algo, ele começa a aprontar, porque ele sabe que o pai ou a mãe vai exigir dele silêncio, obediência em troca de algo a qual ele vai receber como benevolência. E os pais têm que ter coragem para confrontá-los, exortá-los quando necessário. Um outro exemplo na palavra de Deus é Eli. O sacerdote Eli, um homem que vivia a serviço do Senhor, teve os seus filhos criados dentro daquele ambiente, a qual muitas vezes até nos dias de hoje nós falamos, os filhos dos crentes que nascem na igreja, crescem no meio religioso, aprendem a conviver desde cedo com o âmbito espiritual, com o corpo, com a convivência da igreja. Os seus 2 filhos, Hofni e Finéias, cresceram nesse ambiente, conhecendo as questões do templo, do tabernáculo, dos sacrifícios, da oferta a Deus,
as histórias do Êxodo, como Deus livrara Israel, como Deus agira em prol do povo de Deus. Aqueles homens cresceram num ambiente sadio. Qualquer pessoa que analisasse de fora, jamais diria que Hófni e Finéias seriam homens que teriam o seu caráter deturpado. Foram criados pelo sacerdote, foram criados num ambiente seguro, num ambiente sadio, em contato direto com a palavra de Deus. Mas Eli não confrontava os seus filhos na sua maldade. Eli não batia contra as coisas erradas que eles faziam. E há um grande perigo quando nós temos filhos que nascem na igreja. Por um lado é uma bênção, nasceram na presença do Senhor, mas por outro, se os pais não estiverem atentos, serão filhos que irão se acostumar com o sagrado. E isso vai levar à banalização. E esses homens começaram a banalizar aquilo que era sagrado. Já não respeitavam mais aquilo que era sagrado. Já não respeitavam mais aquilo que era santo. Quando as ofertas eram entregues, eles colocavam o garfo, segundo a palavra de Deus, no caldeirão. E o que saísse no garfo era deles. Roubavam a oferta do Senhor. Tocavam naquilo que era santo. Desprezavam a presença de Deus. Tanto é que morreram quando foram com o exército de Israel para a linha de combate. E seu pai, já gordo, sentado na cadeira, acostumado com a obra de Deus, quando recebeu a notícia, caiu, quebrou o pescoço e morreu. Aquela família acabou. Aquela família foi destruída, porque se acostumaram demais com o sagrado, porque o seu pai não os confrontou. O seu pai não os exortou na medida exata, e nós não podemos cometer. Então, pais, mães aqui presentes nessa manhã, não cometam esses erros. Quando houver algo que precisa ser corrigido, corrija. Aqueles que casaram recentemente, ainda não têm filhos, mas um dia terão, desde cedo, corrija, ensine, exorte, oriente, encoraje. Isso faz parte da palavra de Deus, isso nos é colocado como uma boa orientação. O quarto princípio de um pai de valor é aquele que tem tempo para os seus filhos e ele discerne as lutas pessoais de seus filhos. Vivemos num tempo em que o tempo é algo que nós praticamente não temos. Pais que trabalham em 2 empregos ou em um emprego que consome praticamente todo o seu dia. Pais que ficam fora de casa a maior parte do seu tempo e não têm um relacionamento direto com o seu filho no dia a dia. Muitas vezes não conhece os anseios do seu filho ou dos seus filhos. Não consegue acompanhar como gostaria, porque todo o sacrifício que ele faz em prol da sua família não permite. Só que muitas vezes não encontra tempo também de conhecer o caráter do seu filho, de conhecer os anseios do seu filho, os desejos do seu filho na intimidade, e acaba deixando com que erros aconteçam. Davi era um homem muito preocupado com Israel, muito preocupado com o seu povo, com os seus afazeres, envolvido com a obra de Deus, envolvido com a dinâmica do reino, só que ele não teve tempo de perceber que dentro da sua casa, Aminon ficara apaixonado pela meia-irmã Tamar, chegando a ponto de estuprá-la. Não percebeu o ódio do outro filho, Absalão, em querer destruir Aminon e perseguir Aminon, e vendo que o pai não tomara providência, também quis se vingar do próprio pai. E depois promove uma grande rebelião contra o pai. Veja o grande conflito que isso se armou dentro de um lar. E esse período histórico em que isso ocorre, a duração desse problema familiar de Davi com Aminon, Tamar e Absalão,
durou 11 anos aproximadamente. Não foi um conflito de 1 ano, de 6 meses, de 2 semanas. Foram 11 anos de conflito. Isso foi trazendo desgaste. Isso foi trazendo assolação ao coração de ambos. Isso foi desgastando toda aquela família. O pai que não tem tempo para os seus filhos, para a sua família, não consegue discernir os anseios, não consegue discernir as dificuldades que muitas vezes seus filhos estão passando. E ele deixa de agir assim como o sacerdote do seu lar. Ele deixa de agir assim como o homem, o cabeça do seu lar, transferindo a autoridade de cabeça para a esposa, que não é esse o papel dela. Mas ele transfere, joga a esposa, como nós dizemos nos nossos dias, na fogueira. Fala, olha, assume aí, eu estou fora, eu estou trabalhando. Resolve aí os conflitos, resolva aí os problemas. Quando eu chegar eu vejo o que eu faço. E quando chegar, pode ser muito tarde. Quando Davi se deu conta de tudo isso, ele já havia perdido a sua família. Família destruída, desestabilizada, arruinada moralmente. O quinto ponto de um pai de valor, a quinta característica de um pai de valor, é aquele que é ousado. E ele lidera a sua família em direção do serviço do Senhor. Após a morte de Moisés, o povo de Israel ficou sob a liderança de Josué. Um homem de guerra, um homem de valor. Só que em meio àquelas tribos, sempre houve os rumores de uma nova liderança. Israel nunca acalmou o seu coração, e nós vemos isso constantemente na história de Israel. Mas chega um ponto em que os homens estavam tão preocupados com guerra, com conflitos, com conquista de novas terras, que Josué percebe isso, e ele para aquele povo, e ele vai reunir aquele povo, vai dizer, olha, eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu vou dizer a vocês o que eu vou fazer. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele coloca um ponto, um marco naquele momento. Ele finca uma bandeira naquele momento histórico de Israel. Vocês podem disputar o poder que vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então um pai de valor é aquele que ele demarca territórios. Não importa o que vocês estejam pensando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vivemos num tempo em que a psicologia familiar, ela diz, olha, deixe os seus filhos escolherem o futuro deles. Na Europa, inclusive, nos Estados Unidos também, há propostas de que a família seja proibida, inclusive, de impor às crianças a religião da família. Ou seja, seria proibido levar os filhos pequenos à igreja, porque isso seria uma forma de indução. Então teria que esperá-los crescer para que eles então venham a decidir. Isso seria, segundo eles, democrático. Então as famílias têm ficado democráticas demais. Não se reúnem mais à mesa como antes, para as refeições, para as orações. Cada um decide o que bem entender a respeito de si. Cada um escolhe o que fazer da sua própria vida. Os pais não têm mais como opinar. Pai, o que você acha de eu fazer isso? Não, eu decidi fazer assim. E muitas vezes os pais não ficam nem sabendo. Vão descobrir da pior maneira possível. Mas Josué é um exemplo aos pais, quando ele reúne a sua casa e demonstra isso a toda a comunidade de Israel. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então todos ao seu redor precisam saber que você e a sua casa servirão ao Senhor continuamente. Você e seus filhos irão sim servir ao Senhor.
Seus filhos serão sim orientados segundo os preceitos bíblicos. Não importa o que a sociedade diga. Não importa o que a professora da escola diga. Não importa o que o juiz diga. Eu sigo a lei dos homens. Eu sigo a lei de Deus. Só que quando a lei dos homens confrontar a lei de Deus, eu fico com o Senhor. E eu vou contra todo e qualquer sistema humano. Nós precisamos servir ao Senhor e demonstrar. Estamos chegando num tempo em que isso vai ser cada vez mais importante à nossa sociedade. Demonstrarmos isso, que servimos a um Deus vivo e poderoso. E que nenhum preceito humano, nenhuma democracia humana vai impedir isso. Nenhum governo, nenhum preceito, nenhuma lei humana vai quebrar os princípios familiares instituídos pelo Senhor. O sexto ponto, a sexta característica de um pai que tem o coração no Senhor e serve ao Senhor com sua família, é que o seu coração ele é convertido aos filhos. Malaquias 4:6 diz: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Naquele contexto, Deus está dizendo através do profeta Malaquias: para não destruir a sua terra, o que eu preciso fazer é converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. As famílias precisam estar unidas para que o povo, para que o governo, para que a terra de vocês não seja destruída. Uma nação se constrói com famílias. Isso tem se perdido ao longo do tempo. Hoje, se você perguntar a qualquer sociólogo, a qualquer político, eles vão dizer que uma nação se constitui por cidadãos. Mas eu vou além. Uma nação se constitui por famílias. Famílias bem ajustadas constroem uma nação sadia. Uma família bem ajustada contribui socialmente para que a sua cidade caminhe com saúde, com segurança. Se as famílias fossem bem ajustadas, nós não veríamos tanta delinquência hoje. Não veríamos tantas crianças nas ruas já logo cedo, com 11, 10, 9 anos de idade, viciadas em crack, em bebida, cometendo assaltos. Não veríamos. Não veríamos pais que abandonaram suas famílias debaixo das pontes, mendigando, vivendo como homens sem família. Mas se você for perguntar, se ao entregar um alimento, um agasalho, e você for investigar aquela vida, você vai inclusive encontrar ali pais de família. Olha, minha família está em tal lugar. Eu perdi minha família por causa do adultério, por causa das drogas, por causa da bebida, e por uma série de outros problemas. Então o coração tem que ser convertido. Hoje a violência ele está presente nas famílias. O índice de ataques de pais contra filhos. E nós vimos essa semana que passou notícias de um pai que estuprava as 2 filhas. Porque ele não admitia, segundo a mente deturpada desse homem, que outro homem tirasse a virgindade da sua filha. Então preferia ele o fazer. Isso é uma mente doente, sem Deus, sem preceitos. Uma mente que não serve ao Senhor. Nós temos que ter o coração convertido, dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. A 7ª característica é de um pai que faz com temperança a disciplina e o encorajamento. Com temperança, ele consegue equilibrar disciplina e encorajamento. Se você criar os seus filhos apenas com disciplina, você vai criar pessoas recalcadas, pessoas de coração duro, pessoas mesquinhas, pessoas que não têm amor ao próximo. Se você apenas criar os seus filhos com encorajamento, sem a disciplina, você cria pessoas mimadas, que tudo é para si. Tudo para si. Por isso que a palavra de Deus, ela promove um
equilíbrio. Ela promove um equilíbrio. Temos o equilíbrio naquilo que fazemos. Efésios 6:4, que lemos no início, diz: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quando você cria os seus filhos com base e fundamento na palavra de Deus, quando você não compara um filho com o outro, quando você não coloca ambos como um regime, um sistema ditatorial, você tem filhos sadios. Filhos têm que ser criados conforme a característica de cada um, mas ambos fundamentados na palavra. Um tem o chamado para música, o outro o chamado para matemática, o outro para engenharia, o outro para medicina, não importa. Então cada um vai ter a sua característica, a sua forma de agir e pensar. Mas quando você faz isso, colocando-os no rumo da palavra de Deus, serão ótimos engenheiros, ótimos policiais, ótimos professores, matemáticos, cientistas, ótimos operários, ótimos em tudo o que fizerem, porque foram criados debaixo de um preceito fundamental que é a palavra de Deus. A oitava característica de um pai de valor é que ele protege os seus filhos de todos os predadores. Lá no livro de Jó ainda, no capítulo 39, nos versos de 27 a 28, a palavra diz: Ou é pelo teu mandado que se remonta a águia e faz alto o seu ninho? Habita no penhasco, onde a sua morada, sobre o cimo do penhasco, em lugar seguro. Aonde a águia faz o seu ninho? Nos lugares mais altos. Por que ela faz o seu ninho nos lugares mais altos? Para proteger os seus filhotes. Nós estamos rodeados de predadores nos dias de hoje. E nós precisamos proteger os nossos filhos. Protegê-los contra a televisão. Então vasculhe, vá lá olhar o que os seus filhos estão assistindo. Mas é um desenho animado, assista com ele um dia. Assista com ele um dia. Eu já fiz isso com meus filhos. E você vai se surpreender. Faz um desenho animado. Quando você senta e começa a assistir, você se surpreende com as falas, com os comportamentos. Aí você fala, como isso é possível estar dentro de um desenho animado? E seus filhos estão sendo alimentados com aquilo. E aí você precisa colocar regras. Este desenho você não assiste mais. Este filme, esse seriado. Então você precisa alimentar os seus filhos de forma correta. Precisa ver aquilo que tem entrado na sua casa. Onde está seu filho? Está ali no computador conversando com os amiguinhos. Quais amiguinhos? Que conversa no computador? Vá olhar o histórico. Vá ver o que está acontecendo. Muitos ataques de pedófilos acontecem quando eles se passam por outras crianças e assediam os nossos filhos via internet. Eles não vão dizer, olha, eu sou um pedófilo, eu sou um homem de 40 anos, estou aqui para atacar o seu filho. Ele vai se passar, ele vai pôr imagens, fotos, como se ele fosse uma outra criança, um outro adolescente. Vai envolver com o mesmo tipo de conversa, mesmo linguajar, e vai seduzindo a criança. Vai envolvendo a criança. E nós precisamos proteger os nossos filhos em todos os sentidos. Veja um mau exemplo que nós encontramos também na palavra de Deus. A Bíblia ela sempre vai nos mostrar alguns exemplos, não para que sejam copiados, mas para que sejam evitados. São pontos históricos importantes. E nós encontramos a história bíblica de Ló. Quando ele se separa de Abraão, depois de haver disputa entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, a Bíblia diz que Ló foi e armou as suas tendas próximo à entrada de Sodoma. E ele leva suas filhas para serem criadas próximos a Sodoma.
quando há aquela ação de Deus em destruir Sodoma e Gomorra, e Deus envia os anjos para fazer isso, os anjos, ao entrarem na cidade, são assediados pelos homens, pelos sodomitas, batem na porta de Ló e dizem: olha, bota esses anjos para fora, esses homens para fora, porque queremos ter relações com eles. Qual o posicionamento de Ló naquele momento? Ele oferece suas filhas. Fala: olha, leve uma das minhas filhas, mas não toque nesses homens. Ele expõe as filhas ao perigo, ao invés de protegê-las. Se ele queria proteger aqueles homens, também proteger as suas filhas. Fala: nós vamos lutar até o final. Vai cair sangue no chão, mas aqui vocês não entram. Um pai de verdade luta até o final, mas ele não expõe os seus filhos à vergonha e ao perigo. Defenda a sua família. Defenda a sua família. Lute por aquilo que o Senhor constituiu e colocou nas tuas mãos. Em nome de Jesus. O nono ponto, a nona característica de um pai de valor, é aquele que ensina os seus filhos pelo exemplo. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 22:6: ensina a criança o caminho em que ela deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Mas note que a palavra diz: ensina a criança o caminho que deve andar. Não o caminho que a criança quer andar. Não o caminho que a escola determina que deve andar. Não, agora é tudo pela ideologia de gênero. Não. O caminho que o meu filho deve andar está nos preceitos da palavra de Deus. E ponto final. Não é o que um governo deseja colocar, não é o que um partido político deseja colocar, mas é aquilo que a palavra de Deus diz: esse é o caminho que deve andar. Não há outro caminho. Porque a própria palavra, o próprio capítulo 22 de Provérbios, vai, em versos mais abaixo, no verso 15, dizer o porquê disso. Porque a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. A correção, a admoestação que vem do Senhor vai afastar toda a corrupção do coração da criança. Se bem aplicada, conforme manda a palavra de Deus, você vai afastar os seus filhos de todo e qualquer perigo. Pelo exemplo a seguir, você vai ver que os seus filhos vão seguir você. Todo filho quer ser como o seu pai. Todo filho tem que ter o pai como o seu exemplo de vida, como o seu herói, como o seu exemplo a ser seguido em todos os caminhos. Então ensine seus filhos, ore, ensine-os conforme a palavra de Deus, leia a palavra de Deus junto, mostre o caminho, mostre os preceitos. E aí então nós chegamos à 10ª característica, o 10º exemplo que um pai deve seguir para ser um pai de grande valor. Paulo, quando escreve aos Coríntios, vai nos ensinar isso, que pai não é apenas aquele que gera biologicamente, mas também aquele que gera espiritualmente. Porque hoje, por ser Dia dos Pais, há muitos pais que não são de sangue, mas são pais de coração, que em determinada história da vida de alguém adotou uma criança, trouxe para morar consigo, está cuidando, ou evangelizou, ganhou para Cristo e trouxe para perto para ensiná-lo. Também temos esses exemplos na palavra de Deus. E Paulo, quando ele escreve à igreja de Corinto, no capítulo 4, nos versos 14 e 15, ele diz: não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, muito pelo contrário, para vos admoestar como a filhos, filhos meus e amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. E quando ele escreve a Filemão, no verso 10, ele diz: sim,
solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Como o pastor disse agora há pouco, nós precisamos ser uma igreja missionária. E nesse Dia dos Pais, eu conclamo a todos os pais e mães, que nós sejamos exemplo aos nossos filhos, que nós sejamos homens e mulheres de grande valor, que tenhamos a palavra de Deus como fundamento pleno nesses dias turbulentos que vivemos, nesses dias em que a obra de Deus tem sido desvalorizada, que a palavra de Deus tem sido colocada de lado. Que valorizemos isso e cuidemos dos nossos filhos, sejam eles de sangue, biológicos, sejam eles em amor. Filhos em Cristo. Como igreja missionária, nós vamos ganhar muitos filhos. Como uma igreja que faz missões na prática, vamos ganhar vidas para Jesus. Vamos gerar filhos espirituais. E assim como acontece com os pais biológicos, você não pode gerar alguém e lançar no mundo. Eu acho um erro muito grande quando eu ouço frases de pais que dizem: eu crio os meus filhos para o mundo. Não. Eu crio os meus filhos para Cristo. Para Cristo. Eles vão viver nesse mundo. Mas quando viverem nesse mundo, na sua forma adulta, vão conhecer os preceitos da palavra de Deus. Não vão se desviar desse caminho, nem para a direita e nem para a esquerda. Vão andar segundo a ordem do Senhor. Vão servir a Cristo de todo o coração. E aqueles que você ganhar para Cristo, aqueles que forem a partir de hoje os seus filhos na fé, devem andar da mesma forma. Faça como Paulo, trate-os como filhos mesmo. Traga para perto, comece a ensinar. Olha, vou te exortar como eu exorto o meu filho. Você não vai fazer isso que está errado. Você vai andar na forma correta. Esse é o preceito da palavra de Deus. É assim que você vai fazer. Ensine, corrija, admoeste. Quando nós seguimos esses preceitos, queridos, e para nós encerrarmos, quando seguimos esses preceitos, nós vamos abrindo espaço para que as famílias cresçam com segurança, com fidelidade. Nós precisamos ver famílias bem estruturadas. As igrejas precisam ter a sua estrutura, o seu fundamento através de famílias bem ajustadas. É importante que toda a família esteja na presença de Deus. E eu gostaria que você, nesse momento, fechasse os teus olhos. Porque talvez o seu pai não esteja aqui. Porque talvez o seu pai nem conheça a Cristo. Ou já se desviou dos caminhos do Senhor por algum motivo, algum trauma, algum problema no passado. Não importa o que aconteceu. Não importa o que houve. Importa que a partir de hoje você vai pregar a palavra, você vai ensinar a palavra de Deus. Mesmo que seja o seu pai, mesmo que você depois vá se tornar o pai do seu pai na fé. Mas faça com segurança. Faça com admoestação no Senhor, com amor, com zelo. Aos pais aqui presentes nessa manhã. E as mães que tiveram que assumir esse papel de cabeça do seu lar. Busque ao Senhor de todo o coração, com todo o entendimento. Não caia nas ciladas do diabo, de achar que você está criando os seus filhos para o mundo. Não, crie-os na presença do Deus Altíssimo. Resgate os valores perdidos. Traga os seus filhos à mesa. Traga os seus filhos à oração. Leve os seus filhos ao seu quarto para orar com eles. Vá ao quarto dos seus filhos e ore com eles. Participe ativamente da vida dos seus filhos, em todos os momentos.
se obedeceres a esses preceitos, você irá bem. Você viverá longos dias. Por isso que Efésios vai nos dizer: honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os dias sobre a terra. Pais, não provoque a ira dos vossos filhos. Não provoque. Não crie seus filhos como o mundo quer. Você provoca a ira dos seus filhos quando você os cria como o mundo quer. Mas pelo contrário, se você corrigir o seu filho na hora certa com a palavra de Deus, com toda a certeza, seus filhos lhe serão eternamente gratos. Porque todos nós, como famílias, vamos morar no céu. Vamos habitar com o Senhor na glória. Famílias unidas na glória com Cristo Jesus. Não famílias divididas. Pai, que nessa manhã o Senhor nos perdoe, ó Pai, se pecamos ou fomos negligentes em algum ponto. Como pais, ó Deus, não nos deixe errar jamais. E se errarmos, ó Deus, nos corrija a tempo, para que os nossos filhos sejam corrigidos, admoestados, orientados, ensinados, encorajados com amor, graça e misericórdia, Pai. Que nessa manhã o Senhor nos ensine, a nós, pais e mães aqui presentes, aqueles que já se casaram e ainda não têm filhos, mas o terão no Senhor. Aqueles que vão lutar e vão ganhar vidas para Ti e terão, ó Deus, os filhos na fé. Nos ensina, Senhor, a sermos fiéis à Tua palavra e a andarmos conforme os Teus preceitos. Abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo, ó Pai, para que possamos, com fé em Cristo Jesus, servir ao Senhor com todo o nosso coração e assim como Josué, poder dizer a todo o povo de Israel: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que o Senhor nos ajude a sermos bons pais, segundo o coração do Senhor. Amém, Senhor. Graças a Deus. Deus abençoe, queridos, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Paz do Senhor, irmãos. Como a gente não poderia deixar de passar em branco, né? Porque sempre só as mães recebem homenagem, né? Mas os pais também, né? Mesmo estando trabalhando, às vezes não está ali com a gente dia a dia, mas eles merecem uma homenagem, né? Então, a classe dos juniores vai fazer um jogral. Super pai, o meu pai é o melhor, o mais bonito, o mais forte. Sabe tudo, meu pai, e pratica muito esporte. O problema é matemática? Mamãe precisa de ajuda? Lá vai ele para fazer. Brinquedo para consertar, levar, buscar, pentear, mesmo lavar e cozinhar. Com meu pai pode contar. Pai companheiro, o meu pai trabalha muito, chega em casa bem cansado, para ficar ao nosso lado. A gente conversa, brinca, joga um pouco, vê TV, mas a hora mais gostosa é quando meu pai lê. Pai severo, o meu pai é muito bom, mas quer tudo direitinho. Brinquedos arrumados, dentes bem escovados, tem hora para estudar, tem hora para natação e tem hora para brincar e para ver televisão. Com meu pai não tem moleza, mas a vida é uma beleza. Pai distraído. Meu pai é ligadão, na leitura do jornal. A gente pode brigar, minha mãe pode chamar, pode explodir o fogão. Pode a casa vir ao chão, que ele nem se perturba, segue em frente com a leitura. Meu pai é brincalhão. Pai brincalhão. Meu pai é brincalhão, gosta bem de uma bagunça. Ele se joga no chão, dá a cambalhota, mexe o dedão. Põe o nariz de palhaço e fica muito engraçado. Quanto mais a gente ri, mais ele fica animado. E só deseja nosso bem. Pai do céu, o melhor de tudo isso é que temos um Pai na terra e temos um Pai do céu, a quem queremos dar graça, a quem queremos louvar. Por todos os pais presentes, a quem queremos honrar.